Ok, boa tarde. Hoje é o nosso quinto encontro do ESP, que é o inglês instrumental, inglês técnico ou inglês para fins específicos, né? Que em inglês é English for Specific Purposes. Por isso a gente coloca ESP, né? ESP como nome do curso. Esse curso tem uma diferença com relação tanto à turma de Conversation, que é a próxima, como a turma anterior, que é a de Basic, que é a metodologia. Enquanto as duas aulas que eu mencionei, a de conversação e do básico, usam como método a comunicação como um todo, né? Todas as atividades, as funções são baseadas em comunicação. A gente traduz isso como communicative approach, né? Que é a abordagem comunicativa ou metodologia comunicativa. O inglês instrumental não, ele tem uma outra metodologia. As aulas são em português, né? Por quê? Porque a gente quer usar a língua com uma finalidade, que normalmente, no nosso caso, é a leitura e a escrita. Então, como o foco é leitura e escrita, a gente não precisa falar em inglês, né? Já que a gente não está procurando atingir a fluência aqui. O nosso objetivo é passar em provas, processos seletivos, exames como o TOEFL, exames como o CAS, CPE, IELTS, né? Na parte escrita, né? E na parte de leitura. Perfeito? Então, a gente traçou aqui alguns conteúdos que são importantes, né, de serem vistos. E essa abordagem, ela não é encontrada no que a gente chama de inglês para fins gerais, né, que é o IGP, que é o inglês ensinado nesses cursinhos do mercado, que é o FISC, Brasas, Cultura Inglesa, IBEL, e assim por diante. Né? Então, aqui, a finalidade é aprender a como decodificar um texto, né? Aprender como funciona a língua inglesa. Então, a gente já viu cognatos e falsos cognatos. O uso do dicionário foi na nossa aula passada, no nosso encontro anterior. A gente pegou um termo, né, um verbete ali no dicionário e tal, e vimos como que ele era usado, né, e quais indicadores dava para tirar dali. Essa aula foi no dia 16 de maio, então a atividade foi até essa aqui, ó. Escolha uma palavra, qualquer no dicionário, e retire o significado, exemplos de uso da palavra, contextos, a classe gramatical, pronúncia, divisão silábica, se ela tem diferença de pronúncia entre o inglês britânico e o americano e sinônimos dessa palavra, né? E aí, como modelo, eu peguei até uma imagem para ilustrar isso. Deixa eu colocar aqui nesse documento, que aí vocês vão ter oportunidade de... Deixa eu botar aqui. Pronto. Para vocês terem a oportunidade de entender como é que foi feito, né, essa atividade. De onde veio, né, esse dever de casa, né? Tem algumas funções do dicionário que não são muito exploradas. E a gente percebendo isso, entendeu que ia ser interessante a gente trazer isso para a aula, né? A gente poder falar sobre isso. Então, ó, tá aqui vou colar aqui uma imagem que ilustra muito bem esse ponto. Aqui, pronto. Inserir imagem, pronto. Eu vou colocar aqui uma imagem de um dos significados, né, no dicionário de uma palavra, para vocês verem como que dá para retirar tudo isso, né, a partir de uma palavra qualquer de um dicionário online. Então, vou escolher esse aqui, pronto, já peguei. Ah, agora sim, entrou. Ah, agora está aparecendo. Então, agora, vamos ver cada coisa que aparece, né, a partir dessa palavra aqui, ó. Legends. Legends é a palavra. E aí, olha só, a gente tem aqui. Primeira coisa, embaixo do legend está escrito ali, ó, noun. Conhece essa palavra? Noun. Noun. Pode ser Ela pode ser traduzida de duas formas. Noun pode ser traduzida como nome e pode ser traduzida como substantivo. Ou seja, ele me dá a classe gramatical da palavra legends. Depois, ó, tem ali UK e US. UK, que é
United Kingdom, Reino Unido, e US, United States, Estados Unidos, onde eu posso clicar no dicionário online e ouvir a pronúncia britânica e a pronúncia americana dessa palavra. Quando a gente olha ali entre barras, a gente tem um alfabeto fonético, ou seja, para a gente ver se tem alguma diferença de pronúncia entre a versão americana e a britânica. Nesse caso específico, é muito parecido, lá não tem nada de diferente. Então, a gente viu aqui, ó, pronúncia, diferença entre inglês americano e britânico, e aí, logo depois tem a palavra story. Então, o que é esse story aí? É um sinônimo, né? Um sinônimo de legend, ou seja, o dicionário vai me dar também um sinônimo daquela palavra. Depois, ele mostra para mim se or you. O que quer dizer esse se ou? Countable or uncountable. Essa palavra pode ser contável ou incontável, dependendo do contexto. E aí depois vem a very old story or set of stories, ou seja, uma história muito antiga ou conjunto de histórias. Ou seja, isso aqui é a definição da palavra legend. Então, o dicionário também me dá a definição. Então, até agora ele me deu classe gramatical, noun, inglês americano e britânico, a pronúncia que está entre barras, sinônimo, story. Ele me deu a definição, que é essa frase que está aqui, a very old story, né? Além do sinônimo que está ali em cima. Agora, ó, lenda. Em azulzinho ali, ele está me dando agora a tradução da palavra, ó, 7 coisas já. Agora tem 4 frases. O que são essas 4 frases? São exemplos ou contextos, né, de uso. Então, é mais um indicador que ele está me dando. Outra coisa, mais sinônimos, né? São sinônimos? É, sinônimos. Épico, folclore, mito, saga. E aqui, mais exemplos, né? Então, a sugestão é que vocês façam a mesmíssima coisa que a gente fez agora. Escolher uma palavra qualquer e retirar do dicionário esses 7 pontos. Significado dela, exemplos de uso, classe gramatical, pronúncia, divisão silábica. Como é que eu vejo divisão silábica? Vamos voltar lá em cima. Ó, se vocês repararem bem, vou dar até um zoom aqui. Se vocês repararem bem, vocês vão ver que tem um ponto. Esse pontinho ali. Então, esse ponto indica que eu acabei de separar entre 2 sílabas. Legend. Então, essa palavra tem 2 sílabas. Legend. Né? Então, sempre que vocês virem esse pontinho, quer dizer a separação. Como só tem um pontinho, quer dizer que tem 2 sílabas. Né? Então, esse é mais um indicador. E aí vocês vão procurar sinônimos da palavra, ver se o dicionário traz, e se tem diferença do inglês britânico e do americano. Isso eu posso fazer colando, né? Copiando e colando ali a grafia dela na pronúncia. Dá para copiar no link que vocês encontrarem, né? E eu dei até sugestões de dicionário para fazer essa atividade, né? Os melhores dicionários do mercado, vou botar aqui. Os melhores dicionários são o Collins, vou botar aqui, melhores dicionários. Para vocês, não só para fazerem essa atividade, mas às vezes tem provas também que permitem que vocês usem o dicionário. Então, melhor é o Collins, que são mais completos, né? Tem o Oxford e também o Cambridge. Esses são ótimos, ok? Então, fica a dica aqui de dicionários online para vocês poderem fazer essa atividade. E aí depois veio a aula seguinte, a aula do dia 23, em que a gente começou a falar sobre prefixos e sufixos. O link é esse aqui, ó, vou copiar e colocar aqui no chat. E vou também compartilhar esse material para a gente dar uma olhadinha nele. Pronto, acabei de colocar aqui no chat. Se você conhecer os prefixos e sufixos mais comuns na língua inglesa, vocês vão conseguir
ler qualquer texto. Porque a gente viu juntos, né, logo no início do curso, que aproximadamente 70% das palavras em um texto são palavras de origem latina, assim como a língua portuguesa. Então, o que isso significa? Que grande parte dessas palavras são cognatas, né? São próximas do português. Isso é muito bom, porque vai facilitar bastante a leitura de um texto. Então, ó, vou dar um zoom aqui e vou repassar, né? A gente combinou que todo início de aula a gente ia dar uma revisada no que aconteceu na aula anterior. Então, vou dar uma passada aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu compartilhar a tela dos sufixos, só para a gente ver como que eles são próximos, né, do português. Pronto, está aqui. Most common prefixes. Então, primeiro a gente começa com most common prefixes, os prefixos mais comuns. Então, olha lá, o primeiro deles, para provar que o que eu falei ó, é verdade, o primeiro deles é idêntico ao português, que é o anti, né, que significa contra. Tá ali, ó, meaning against. Against quer dizer contra. Então, antifreeze vai impedir freeze, o congelamento. Muitas geladeiras elas têm esse antifreeze, que é o degelo, uma função da geladeira para não deixar ficar aquelas pedras de gelo. De significado oposto, defrost, né? Essa ideia do degelo, anticongelamento ou degelo, que é o segundo. O dis é bem usado no Brasil também para negativa. Disagree, que é discordar, né? A gente tem o mesmo prefixo. Desatenção, discordar, enfim. Agora, palavras com "an" e "am" é causar algo, né? Ou causar alguma coisa. Então, a gente tem aqui encode, né? Tornar, causar, criar um código, né? Enfim, tem vários prefixos aqui nessa lista, e essa lista é dos prefixos mais comuns na língua. Então, ó, for, in, que quer dizer não. Por exemplo, injustiça, não tem justiça, então não é justo, né? Impossible, não é possível. Inter, between, quer dizer entre, interact, interagir, né? Todos esses prefixos aqui são próximos da língua portuguesa. Só um ou outro aqui que não tem nada parecido. Por exemplo, o último, under. Under quer dizer under mesmo, né? Que é abaixo. Aí deu o exemplo de undersea, que é abaixo do nível do mar. Mas não tem nada no Brasil parecido com under. Então a gente realmente não conhece olhando. Assim como o de cima, né? Un, que também é um prefixo de negação. Friendly é amigável. Unfriendly é algo que não é amigável, né? Ele seria até hostil, de certa forma. Então, esse prefixo você não tem também. Agora, os outros, trans, super, sub, que é o nosso sub, né? Semi, semi, o re para repetição, pré vindo antes, todos eles a gente tem também na língua portuguesa. E alguns, né, como a gente falou, não são parecidos, como over, que quer dizer acima. Overlook é olhar de cima, que quer dizer supervisionar. Non é o não. Nonsense, né, sem sentido. Non-smoking, área de não fumante. Então, tem vários aqui que destoam um pouco, mas esses casos, com exemplo, né, a gente consegue pegar o sentido deles. Então, essa foi a lista dos prefixos. Depois a gente viu a lista dos sufixos na página seguinte. Able é o nosso able ou evil. É algo que pode ser feito, né? Aqui está escrito can be done, que é a mesma coisa que pode ser feito. Então, por exemplo, comfortable pode dar conforto. A L no final, né? Que cria substantivos. Personal é algo pessoal. O ED no final, ele cria o passado, né? Coloca os verbos no passado. Hop é saltitar. Hopped, saltitou. Lembrando que não é o hope, não, né? De esperança. O hope de esperança é um P só, e não dois P's, como está aqui, né? Se tivesse hoped com um P, aí seria esperou, né? Desejou, enfim.
E aí esse "en" quer dizer que é feito de algo, como um sufixo, né? Então, wood, madeira. Wooden, de madeira. Gold, ouro. Golden, dourado, né? Ou de ouro. E assim por diante. Então, a gente vai dar uma olhada em um exercício rapidinho, só para a gente ver como que a gente pode usar, né, esses sufixos para fazer, por exemplo, negativa, o contrário de uma palavra. Como é que a gente pode usar essas ferramentas aqui, né? Então, vou colocar um link aqui de um exercício para a gente fazer junto e colocar em prática essa informação que a gente viu muito parte da teoria na aula passada. Então, dei uma repassada aqui rapidinho, só uma geral, para a gente agora fazer o exercício juntos, né? Que eu acho que isso ajuda muito a consolidar o idioma. Vocês podem fazer de duas formas. Podem usar esse link do caderno virtual, podem usar um caderno mesmo, né, de papel, quem preferir, ou podem usar um caderno do próprio Google Docs, que vocês usem, né, para poder fazer as atividades do curso, né? E também tem uma terceira opção, que é usar a função comentário nesse link mesmo da aula, né? E as respostas, os comentários de vocês vão ficar ali do lado do documento, sempre salvos também. É uma terceira possibilidade. Bom, o link que eu falei, esse aqui, ó, vou colar aqui, é uma apostila, uma folhinha só sobre prefixos e sufixos. Embora seja uma folha só, ela é muito rica. Então, acho que dá para a gente revisar muita coisa através dela e consolidar o que foi visto na aula passada. Então, estou colando aqui o link. Pronto. Tá aqui. Tô colando aqui no chat. Pronto, colei. Vê se está aparecendo aí no chat. E vou colocar também lá no caderno, né? Porque aí quem assistir a aula depois já pode ir direto lá para o caderno e fazer também. Coloquei aqui e vou compartilhar a tela com esse material que a gente vai dar uma olhada juntos. Deixa eu ver se vai dar aqui. Pronto, agora eu vou compartilhar. Perfeito. Então, ó, adicionando prefixos e sufixos, né? Esse material, adding prefixes and suffixes. Um detalhe é que não tem uma regra fixa, né, sobre qual prefixo eu vou usar com qual palavra. Isso aí é uma coisa que eu só vou saber pelo uso, né? Quanto mais eu uso, mais eu vou aprendendo a usar, né? A gente aprende na prática. Então, hoje a gente já vai estar praticando, né, para estimular esse aprendizado e aquisição. Então, aqui, ó, tem vários prefixos e a gente vai relembrar para que eles servem, como eles são usados, né? Então, primeiro, mês. Esse prefixo mês, ele é usado quando uma coisa não é feita de maneira correta. Então, mês de forma incorreta. Então, por exemplo, pronunciar, né? Quero falar que a pessoa pronunciou meu nome errado. Eu vou dizer mispronounce. Pronunciar mal, mispronounce. Ou então interpretar mal, misinterprets. Toda vez que uma palavra começa com mis, eu estou dizendo que algo foi feito de forma errada. Então, esse é o uso, né, do mis. O que mais que a gente pode... Deixa eu ver aqui se dá para... Ah, legal. Vou escrever isso aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Pronto. Mis errado. Feito de forma errada. Pois dá para girar aqui. Poxa, não dá para girar. Então, feito de forma errada, mês. O ante é igual no português, então não precisa colocar, né, que é o contrário. Então, ante, por exemplo, ante
bacteriano, né? Uma coisa que é contra as bactérias, vai combater as bactérias. Então, o anti é igualzinho o you, e this, todos esses 5 aqui querem dizer não. Por exemplo, possível, possible, impossible, né? Ou então illegal, ilegal, ou então enfim, qualquer um deles, né? Botei o in, you, this, in na frente, já é o contrário daquilo. E o non também, né? A gente viu agora o nonsense, sem sentido. O pre, em inglês, e pré, no português, é antes. O re, mesma coisa, é fazer novamente. Por exemplo, fazer em inglês é do. Refazer, redo. E o and, a gente viu agora, né, naquela outra folha, é causar alguma coisa. Então, se eu falo encode, eu vou produzir um código, eu vou codificar uma mensagem, por exemplo. Então, a gente vai tentar inserir esses prefixos nessas palavras aqui de baixo, para ver se a gente consegue criar novas palavras. Então, a primeira delas, possible. Ele fala assim, adicione um prefixo para cada uma dessas palavras para formar novas palavras. Ou seja, pode ser até que tenha mais de um. Alguma ideia do possible? Qual que eu posso usar no possible? Boa! Fernanda botou aqui, ó, impossible. Então, primeira, possible, impossible. Deixa eu ver se dá para eu botar aqui, impossible. Ah, legal. Impossible. Bom, a próxima tá assim, ó, depressive. Depressivo, depressive. Caramba. E aí, alguma ideia do que eu posso botar no depressive? Ah, antidepressive, né? É o tal do antidepressivo, que a gente tem também aqui no Brasil, né? Antidepressive, tá ótimo. Agree quer dizer concordar, né? Agree. Se eu quiser botar um prefixo lá de cima, no agree, do concordar, alguma ideia de como pode ficar? Vanderlei botou disagree. Maravilha. Discordar no inglês. Deixa eu ver se eu boto mais aqui abaixo. Ficou muito lá no disagree. Deixa eu tirar aqui. Disagree. É isso aí. Agora tem happy, né? Happy é feliz. E aí, tem alguma coisa que eu posso botar para mudar o happy? O que eu vou dizer infeliz? Alguma ideia? Eu tenho aqui, ó, 5 de negação. E agora, hein? Qual deles eu vou usar para dizer infeliz? Tem o in com N, e o e o this, e o non, todos eles para negativa. Happy, feliz, infeliz. Alguma ideia? Alguém arrisca um desses? Como é que eu vou dizer infeliz? Por isso que eu falei que não tem receita, né? Não tem fórmula. Não tem. Ah, maravilha, Vanderlei. Vanderlei falou aqui, ó, unhappy. É isso mesmo, é o unhappy e não tem regra. Esse que é a dificuldade desse assunto, né? Porque os prefixos não têm uma regra fixa, variam completamente, né? Quando você vai usar qual. Às vezes, a letra inicial ajuda. Por exemplo, se você tiver um prefixo que inclua a primeira letra da palavra que você está trabalhando, a chance é que possivelmente o prefixo vai usar aquela mesma letra. E aí você vai ter a letra duplicada. Vou dar um exemplo. Moral. Vou botar aqui em cima. Moral. Então, como é que eu vou dizer que uma coisa não é moral? Qual vai ser o prefixo mais provável aqui, né, de negação?
vai ser um que também tenha o M de moral, porque aí eu vou ter essa conexão. O inglês, né, como toda língua, ele parece um tipo de dominó, né? Ele encaixa com o que parece. Por isso que tem gente que fala que a gramática, ela é muito parecida com a matemática. Então, isso é bem verdade às vezes, né? Então, aqui vai acontecer isso. Ah, que maneiro, né? A legenda, né? É interessante. Eu estou aprendendo muita coisa aqui nesse aplicativo, porque eu não usava muito, né? Eu usava mais o Zoom. Só que o Zoom, ele é muito pesado e a gente tem alunos que têm aula, às vezes, num quilombola, lá no meio da floresta, com conexão muito fraca, né? Então a gente entendeu que um aplicativo pesado como o Zoom não ia ser inclusivo. Para muita gente ia ser difícil acessar as aulas. Então a gente pesquisou e a plataforma mais leve de todas é o Meet. Por quê? Porque o Meet você não precisa ter nada instalado. Até pelo e-mail, se a pessoa entrar no e-mail dela do Gmail, ela consegue assistir uma chamada no Meet. Ou seja, não precisa ter nada. Só com um link você consegue. Então a gente optou por essa plataforma para que mais pessoas pudessem participar. Mas o Zoom, nesse ponto, ele é todo mais prático, né? Ele é todo intuitivo, né? O termo que se usa. Porém, não é inclusivo. Então a gente veio para o Zoom. Então, nesse exemplo que eu botei aqui em cima, do moral, se eu quiser falar immoral, eu vou usar justamente o próprio M, e aí vou usar immoral, e aí vai ficar a palavra com dois M's, immoral. Então, essa é uma dica que ajuda, né? Mas não resolve, né? Porque nem sempre vai ser essa regra, né? Então, por exemplo, real. Real em inglês é real. Real, real. Então, se essa regra fosse fixa, a palavra irreal seria irreal, né? Eu ia botar o IR, já que tem um R ali, ia falar irreal, só que nem tem esse prefixo, irreal. E estou falando isso porque às vezes as pessoas comparam com o português e tentam inventar palavra que não existe, né? Então não façam isso. Só usem palavras que vocês saibam, né? Tenham certeza que existem na língua. E real é uma delas, né? Que não tem. Então o que que a gente faz aqui nesse caso? A gente vai usar, por coincidência, né? O mesmo que a gente usou no happy. Unreal para irreal. Unreal. E aí, à medida que a gente vai usando, a gente vai se lembrando, né, de qual a gente usa em cada caso. Essa matéria, considerada simples, né, que é o inglês instrumental, o inglês técnico, é uma das que mais abre portas, né, para provas, simulados, processos seletivos, porque ela te ajuda a entender a língua. Às vezes, uma pessoa que faz conversação, que é fluente, ou que faz um curso regular durante anos, ela não tem essas percepções, que a gente consegue entender, né, a mecânica da língua no inglês instrumental. Então, é muito interessante para quem vai fazer avaliações, processos seletivos, prova de mestrado, prova de doutorado, por exemplo, é só isso que a gente aprende, né? Só inglês instrumental. Não tem necessidade nenhuma de ser fluente. Então, é outra abordagem, que é justamente essa que a gente está vendo. Agora, ó, active, ativo. Como é que eu passo active para negativa? Alguma sugestão aí de prefixo, né? A gente tem ali várias opções. Um caminho, né, é pensar na forma do português e ver se faz sentido, né? A gente tem para ativo, é, já temos uma versão no português e a gente vê se encaixa, né? Se a sonoridade fica legal, né? Ao mesmo tempo que se encoraja que a gente não procure traduzir tudo, às vezes a comparação com o português, ela pode ajudar. E existe até um nome para isso, vou botar aqui em cima, o nome é Contrastive Analysis. Contrastive Analysis. É uma análise por contraste. Ela ajuda muito.
né, nesses casos, porque aí você percebe como que fica a sonoridade, né? Quase sempre que está errado, que não se usa, você percebe por não ter nem ouvido falar aquilo. Então é um teste bacana, um teste que pode te ajudar nisso. Então, ativo, active. Aí você pega inativo, e aí testa, né? Inactive. Será que fica legal? Inactive. E aí eu falo para mim mesmo, inactive. Inactive parece bacana. E é isso mesmo, né? Inactive, inativo. Agora a gente tem a palavra fix, que pode ser consertar. Então a gente aqui vai ter mais de uma possibilidade. Se eu quiser falar, por exemplo, reconsertar, ou se eu quiser falar consertar errado, a pessoa consertou, mas, enfim, continua tendo defeitos ali, já vai ser um outro prefixo. Se eu quiser falar mais o quê? Consertar antes, né? Ou nem pensar no verbo consertar, mas pensar no fixo mesmo, aquilo que é fixo, que está fixado. Aí vira o tema da nossa matéria de hoje, né? A nossa matéria dos prefixos, né? Também prefix. Tá vendo? Nós já vimos três possibilidades aqui de prefixo para esse exemplo. O próprio prefix, que vai formar prefixo, que é o tema da aula. Além de prefix, a gente tem também, ó, refix, se você pensar no sentido de consertar, consertar novamente, né? Porque o conserto anterior não ficou legal. Você vai repetir esse conserto. Você pode falar refix, reconsertar, sem problema nenhum. Refix, prefix, que nós vimos agora. E também pode falar consertar errado, que é o misfix. Então a gente tem três possibilidades. E aí pode até escolher aqui. Mas vamos de prefix, né? Que tem tudo a ver com a aula. Prefix, prefixo, né? Estou fazendo esse como exemplo porque vocês é que vão fazer os outros, né? Vai ser o dever de casa de hoje, né? Mas eu estou fazendo a primeira coluna. A ideia é que eu faça a primeira coluna de todos os exercícios, que são três só. E aí, para casa, eu vou colocar essas palavras lá no Google Forms para vocês fazerem e eu poder corrigir a produção de vocês. Tá bom? Então, agora vem loyal, né? Que é leal, loyal. E aí, como é que eu vou dizer o contrário de loyal, né? A gente pode mais uma vez fazer aquele teste do português. No português, quem não é leal é o quê? Alguém sabe? Contrário de leal, hein? Ah, desleal. E aí, será que fica legal em português o diz? Aí a gente faz o teste. A gente fala para nós mesmos, né? Disloyal. E aí, disloyal, ficou bonito? Disloyal, vamos testar lá. Disloyal. É um caminho. Disloyal. Gente, esse é um caminho por causa de uma prova. Você está ali na prova, você não tem onde ver. O caminho é você testar a sonoridade. Disloyal, disloyal, I was disloyal. Vê se fica bacana. E aí você sente, vai na intuição. E se não for uma prova? Você está em casa, está ali, você quer checar. Se você não quiser ir direto para o dicionário, um caminho legal é ir no Google. Você bota a palavra no Google e vê se aparecem frases com ela. Se aparecer um monte de frases, é porque aquele uso é comum, está correto. Agora, se não aparece, ou se o próprio Google pergunta, você quis dizer, e aí sugere outra coisa, então a chance de ser é muito pequena. Né? Então, eu venho aqui na barra de cima, disloyal. Deixa eu ver o que vai aparecer para mim. Disloyal. Apareceu até deslealdade, disloyalty. Legal, então é isso mesmo, disloyal. Boa. E a próxima é o do, que é o verbo fazer. Mais uma vez,
Tem mais de uma possibilidade, né? Que eu posso querer, por exemplo, desfazer uma coisa. Pelo contrário, também eu posso querer fazer novamente, né? Posso, mas o quê? Posso fazer mal. Enfim, várias possibilidades. Então, se eu quero refazer, como é que eu vou dizer isso? Refazer in English. Alguma ideia? Como é que vai ficar, hein? Refazer. Como a gente viu, o prefixo é igual, né? Ele não muda. Então, tá aqui, ó, na nossa penúltima posição ali, o re, que é a mesma coisa que no português. Então, redo, refazer. Redo. E a outra possibilidade, além do re, redo, também posso querer, por exemplo, desfazer. Undo. Inclusive, tem até esse botão em alguns aparelhos aí. Você quer desfazer a última ação? Às vezes aparece essa opção em alguns aplicativos, em alguns programas. Undo. Inclusive, aquela tecla do Google Docs, né, que ela desfaz a última coisa que você fez, que é uma setinha para trás. O nome dela é undo no inglês. Botão desfazer, ok? Então, ó, já fizemos o primeiro. O dever de casa, então, vai ser a segunda, terceira, quarta e quinta coluna. Ok? Maravilha. Próximo, para a semana que vem, ó. Próxima atividade. Vou tirar um print aqui antes de apagar. Pronto. A próxima atividade é o seguinte, ó. Vou limpar aqui o quadro. Pronto. O que ele pede da gente na próxima? Escreva write the negative form of the words using the prefixes. Ele quer só que você passe para a negativa. Isso aqui é tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que todos os prefixos de cima são prefixos de negativa. Ou seja, não tem o risco de usar um prefixo que não tem essa função. Então fica mais fácil, né, esse exercício. Então vamos dar uma olhadinha, né, para ver se a gente consegue fazer alguns aqui, só para ilustrar mesmo. Vou nem fazer todos, que eu acho que não precisa. Mas a gente tem aqui, ó, in, ir, you, in de novo. Só que agora com o M. Teve lá com N antes. Agora the, this, non, ente e o a também. Como no português, né? Normal, anormal, né? Em inglês também você tem o a de negação. Ah, esqueci de colocar a lista de presença. Nossa, esqueci, mas está lá no caderno, né? Então, não faz diferença também, mas eu vou colar aqui no chat. Lista de presença, tá aqui. Pronto. Já colei aqui no chat. E aí vamos ver se a gente faz alguns. Vamos pegar um exemplo aqui, né? O primeiro, responsible. Responsible, né? O contrário de responsible. Alguma ideia de qual prefixo aqui eu vou usar para colocar responsible na negativa? Responsible. Mais uma vez, né? Vou pensar no português. Como é que fica isso no português, né? A pessoa que não é responsável, né? Eu vou usar o isso. Aliás, eu posso usar mais de uma função, né? Porque tem aqui, ó, vários com i. Tem ir, im, il e im. E agora? Im, né? Vamos testar o im. Irresponsible. E vamos ver se fica fácil de pronunciar. Se eu fizer o som do in, eu vou ter que depois pronunciar o R. Não vai ficar fluido, ó. Irresponsible. Eu tenho até que pausar. Irresponsible. E para o outro ouvir vai ficar difícil. Então, aquela regrinha do agora com N, irresponsible. Continuo com o problema da pausa, ó. Irresponsible.
Eu vou lá no fundo, depois volto de novo para o R. Não é prático. Qual é o mais prático de todos? Né? Qual é a solução mais prática? É usar a mesma letra que você usou na palavra. Porque aí você não precisa pausar. Você já está naquele som. Percebe? Então, o inglês, ele, nesse sentido, se parece muito com matemática. Você tende a procurar simplificar o máximo possível. Então, sempre que você tiver uma palavra que começa com uma letra, que existe um prefixo que termina nela, faz o teste. Não quer dizer que vai dar sempre certo. A gente acabou de ver um exemplo com a palavra real, né? Real. E deixa eu botar 10 de novo, porque já que apareceu esse prefixo aqui, deixa eu mudar aqui a cor, botar vermelho. A gente comentou a palavra real, real, real. Se eu fosse seguir essa lógica, né? Real começa com R. Então a gente tem um prefixo aqui que começa com R, que é o IR. Então o irreal para mim vai ser irreal. Eu ia embarcar nisso aqui, né? Irreal. E não é assim, né? A palavra real, quando vai para o contrário, o prefixo usado não é o IR, é o UN. Unreal. É como eu falo irreal em inglês. Unreal. Então, nem sempre vai ser garantida essa história da letra igual. Porém, é um caminho que pode ajudar, né? Ele pode ser prático nesse caso, né? Ele pode ser interessante. Mas, novamente, né, são testes, né, que a gente vai fazendo para ver se nos ajudam, né, nesses exercícios, tá bom? Então, responsible, eu vou testar aqui e vou ver como é que fica o som, ó. Irresponsible, responsible, irresponsible. É fluido, é direto, ó. Irresponsible. Quando tinha um N, eu ainda tinha que falar ó, irresponsible. Ou então M, irresponsible. Tem que fechar a boca para voltar. Dá muito trabalho. Irresponsible vai certinho, direitinho e fluido. Então, fiz um exemplo aqui, vocês vão tentar fazer os outros no link que eu vou subir lá na plataforma para entregar até a próxima aula. Né? Tem uma semana para fazer. Não teve dever na semana passada, né? Porque foi feriado, então vai dar muito tempo para fazer. Quem tiver dúvida é só mandar no WhatsApp. E tem mais um último exercício agora, que eu vou modelar também, para vocês não terem dúvida. Deixa eu ver, acho que tem mais um. Ah, tem, tá aqui. Agora é do sufixo. Mesma coisa, tem mais de uma possibilidade. E ele pede para a gente adicionar um sufixo a essas palavras para formar palavras novas. Vamos ver então que sufixos são esses. O Y, deixa eu escrever aqui embaixo. Subir um pouquinho a tela. Pronto. O Y, quando é que eu vou usar, né? O Y forma adjetivos. Então, por exemplo, chefe. Alguém sabe como que é chefe em inglês? Chefe. A palavra chefe, ela no inglês, foi criado um adjetivo a partir dela, usando esse sufixo Y. Né? Menor sufixo de todos, né? Que é uma palavra só. Chefe em inglês é a palavra boss. E como é que eu digo uma pessoa mandona em inglês? Bossy. Bossy. Mandona. Então ela forma adjetivos. Próxima, Lee. Normalmente o Lee forma adverbs, advérbios. Por exemplo, calm. Calm é calmo. Calmamente, calmly. Soft, suave. Tem até aquela música lá, Me Matando Suavemente. Killing me softly. Killing me softly. Suavemente. Próximo, less. É sem. Então, por exemplo, a pessoa que não tem casa em inglês é chamada de homeless. Homeless, desabrigado.
sem casa. Próxima. Full é o contrário do less. Full é cheio. Quando você tem muito de uma coisa. Por exemplo, beleza em inglês é beauty. Como é que eu chamo uma pessoa que é cheia de beleza? Pessoa que é linda, que é bonita, na minha opinião. Eu vou chamar de beautiful. A diferença é que para o sufixo full entrar, o Y sai, entra o I e depois vem o full. Beautiful. O ER e OR a gente já comentou, mas vale a pena repetir, né? Vale a pena ver de novo. ER e OR é muito usado para falar de profissões. Por exemplo, cantar, singer. Singer, cantor. Direct, direct, dirigir. Director, diretor. Né? Então, é usado para profissões, muito comum nesse caso. Ok, próximo. A gente tem ali, ó, NES. O NES, ele forma substantivos abstratos. Abstract nouns. Então, vamos ver um exemplo? Escuro, em inglês é dark. Escuridão, darkness. Então, por exemplo, o mens vai ter a mesma função, substantivo abstrato. Então, por exemplo, pegar aqui um exemplo de substantivo abstrato com mens. Gostar em inglês é enjoy. Enjoy. Gostar. Gosto, enjoyment. Né? O gosto é um substantivo abstrato, enjoyment. O tall forma adjetivos. O tall e o all. O AL às vezes vem sozinho. Então, por exemplo, a gente viu agora na aula de Basic, marital. Marital status. O que é marital status? Estado ou status matrimonial. Marital, matrimonial é um adjetivo. Então, o tall forma adjective. Marital status. Mais um agora para a gente terminar, o us. O us forma adjetivo. Por exemplo, maravilha, marvel. Maravilhoso, marvelous. Marvelous. Então, ele forma adjective, adjetivos. Marvelous. Agora só tem três ali para terminar. A próxima é a palavra proof, quer dizer prova. Como é que é um relógio, relógio à prova d'água em inglês? Water proof. Tem até relógio que vem escrito, ó, aqui atrás, vem escrito waterproof. Deixa eu ver se esse tem. Esse aqui mesmo tem, waterproof. A prova d'água. Ok? E aí a próxima, free, é livre, né? Por exemplo, um chiclete que é livre de açúcar, sem açúcar, a gente chama de sugar, que é açúcar, sugar free. Livre de açúcar. O ET, que está ali, ET, ele forma substantivos também. ET. Por exemplo, eletricidade. Electric, electric, elétrico. Electricity. Eletricidade. Electricity. E a última, Ian, também forma profissões ou adjetivos. Ian. Por exemplo, eletricista, electrician. Político, politician. Então, são sufixos muito comuns no inglês. Então, vocês vão usar essas informações aqui para poder fazer o dever de casa, ok? Vou tirar um print aqui.
Pronto. E vou colocar lá no nosso caderno para ajudar o pessoal. E aí, quem tiver dúvida, manda mensagem pelo WhatsApp ou na plataforma Google Sala de Aula, que eu já botei aqui no caderno, para quem não está acessando ainda poder acessar e trocar lá com os outros alunos também, né? É importante que vocês interajam, que às vezes um pode ajudar o outro, ok? Mas qualquer dúvida, eu estou lá no grupo de avisos, no WhatsApp, estou na plataforma Google Sala de Aula e estou também aqui no próprio caderno. Toda vez que vocês escrevem aqui nos comentários do caderno, documento da nossa aula, eu recebo a notificação e consigo responder também por aqui, ok? Então, contem comigo. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem. E a gente se encontra na próxima quinta-feira para fechar esse material e já ir para a próxima pauta, né? Que são os tempos verbais, que são vários no inglês. Vamos ter 2 aulas sobre isso, são 13 tempos, então tem muita coisa para a gente ver juntos. E a gente se encontra na quinta-feira. Qualquer dúvida, mandem mensagem, ok? Valeu, gente. Estamos juntos. Alguma pergunta, algum comentário? A hora é essa. Beleza? Valeu, até a próxima. Bye bye. See you. Tchau, tchau.